Olá, eu sou Michel Alcoforado e vamos aqui começando mais um Caoscast. Você sabe que esse é o podcast do Grupo Consumoteca, onde a cada 15 dias a gente para tudo para fritar as ideias em torno daquilo que tem tirado o nosso sono em termos de comportamento. E hoje, né, eu já vou aqui repetindo aquilo que falo sempre, o tema é complexo. É complexo porque tem pouca gente falando dele, né? Pois é, difícil até fazer a pesquisa. Vamos falar do Pluft, o fantasminha, né? Não é do Pluft. Isso aqui é um podcast super sério. A gente vai falar sobre outros tipos de invisibilidade e que tipo de escolhas, né? Nós temos, o mercado sobretudo tem feito, jogando mais holofote sobre algumas gerações e pouca luz ou pouco interesse em outras. Não faço isso sozinho, você sabe muito bem, faço isso muito bem acompanhado de Marina Roali, que é Head de Insights e Inovação lá no Grupo Consumoteca e veio para nos fazer ver quem não está sendo visto. Olá, Marina. Olá. Foi a pedidos, tá, esse episódio. Tivemos aí nossos caóticos de plantão pedindo, falando, queremos aí esse tema, então aqui estamos. Maravilha, audiência engajada, né? Tipo aquelas blogueiras, já que vocês estão perguntando de onde é o meu óculos, então, já que vocês pediram, aqui estamos. Wesley Xavier, que não tem nem idade pra falar desse assunto, né? Eu tô bem perdido. Mas sua mãe não é desse assunto? Sim. Então, traz essas referências de casa. Suas tias? Também. Então, tem muita referência. Carmela Moraes. Olá. Tudo bom? Tudo bem, tudo ótimo. Preparada? Preparada. Sei, assim, tenho vários amigos que são dessa geração. É aquele negócio tipo caviar, né? Você nunca viu, nunca comeu, mas já ouviu falar. Hoje a gente vai falar sobre como é que essa loucura, né, de pensar a geração e de olhar para a transformação de comportamento de consumo a partir da lente, da unidade analítica da geração, acabou, né, privilegiando determinados grupos em detrimento de outros, né? Nos últimos tempos, temos falado cada vez mais sobre etarismo, sobre a valorização de uma nova velhice, uma velhice que não está mais atrelada ao apagamento ou levar alguém para o esconderijo ou para uma saída, né? Quase uma abdicação da vida cotidiana. E aí, aqueles 60 a mais são sempre lembrados, os baby boomers, sempre lembrados, não só por conta da necessidade da gente repensar a velhice, dado que estamos ficando velho também, mas também porque os baby boomers têm grana, né? O pessoal aí tá com dinheiro, patrimônio, tá desesperado para torrar e gastar esse dinheirinho. Mas os milênios dominaram de maneira muito clara o debate nos últimos 10 anos, agora todo mundo só fala de Z e não tem ninguém falando do X. O X da questão. O X da questão. Só pra ficar claro aqui, quem é X? Olha, a galera X nasceu ali na década de 60 e 70 e a gente tá falando hoje de quem tem entre 42 e 58 anos de idade. A gente tem bastante audiência X. Temos, então falar bem deles, tá? Vamos falar bem deles. Pois bem, olha, hoje a gente vai retomar aqui um conceito que valorizamos à beça, que é um conceito de geração. Esse conceito de geração foi inventado por um filósofo alemão chamado Karl Mannheim, num livro Da Geração, onde ele diz que uma geração nada mais é do que um grupo de indivíduos que vivenciaram os mesmos períodos históricos e, por conta disso, eles olham para o mundo do mesmo jeito. Se tem gente olhando para o mundo de maneira diferente, e agora a gente está olhando para eles enquanto também unidade de transformação de comportamento, eles não estão preocupados em copiar os milênios, não estão preocupados em copiar os ex, e não estão preocupados em se afastarem do modelo de envelhecimento dos baby boomers, mas eles também têm suas particularidades, seus modos de pensar, suas unicidades, suas singularidades e autenticidades, e é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. A gente vai falar sobre uma mudança de um olhar sobre a geração X. Se tem mudança, tá mais do que na hora de dar nome aos bois. Marina Roali, qual é o nome do boi de hoje? O boi de hoje é o X invisível. Que é justamente um convite pra gente jogar luz sobre esse grupo de pessoas que tem ficado meio de fora do rolê e do debate. Eles ficam de fora das pesquisas, das manchetes, das rodas de conversa, dos relatórios de tendência. E aí a gente acha que, por conta disso, eles não têm coisa nova para acrescentar, ou que eles não geram novos comportamentos e que não têm suas pautas ali importantes e relevância para o mercado. Quando, na verdade, eles têm várias questões, sim.
E é sobre isso que a gente vai tratar aqui hoje. Agora, um ponto interessante para pensar a geração X, que você falou aí, né? A gente ficou tão viciado em olhar ali para coisa dos mais jovens, e agora a gente fala muito de millennial, fala muito de geração Z, porque é importante. É tão discrepante a relação de conteúdo sobre geração X e essas outras gerações. Quando a gente joga ali no Google, geração X, o Google botou ali pra mim, você quis dizer geração Y, ele acha que eu pesquisei errado, sabe? Então, tem um borramento. Inclusive, tem muita gente, quando vai falar de geração, pula, como se a geração X não existisse, como se fossem Millennial, Z e Baby Boomer. Então, dar luz pra essa geração é a gente entender que grupo é esse? Que quando a gente fala ali de 40 anos, tem gente que fala assim, 40 a mais, 50 a mais, trata os 50 como se fosse igual quem tem 60 e 70. E é muito diferente. Então a gente precisa trazer aí essa granularidade. Eu acho que inclusive, né, é importante a gente jogar a luz sobre essa geração por uma questão muito simples, que todo esse debate sobre etarismo que tem dominado as rodas de conversa no mercado de trabalho hoje, eles estão sendo promovidos pelo X, né? São eles que chegaram nos cargos mais altos das organizações, se sentem plenos nas suas atividades físicas e cognitivas, acham que podem continuar trabalhando para além do limite que as organizações antigamente acreditavam que era o limite para ter um colaborador dentro delas, né? Ou fazendo parte dos seus espaços. E agora estão dizendo, olha, eu não sou esse modelo de envelhecimento não. Então a geração X, ela é o X da questão há muito tempo. Como é que surgiu esse conceito, hein? Sim, ela não está se vendo representada, né? Por tudo que está sendo falado como ela. Mas sabe o que é interessante quando a gente fala aí de geração X? Que essa coisa de começar a falar das gerações através dessa lógica de uma sopa de letrinha, começa no X, né? Porque a gente tinha ali o Baby Boomer, que tem uma referência aí a essa lógica dos filhos de pós-guerra, do momento... Do boom de natalidade, né? De famílias crescendo ali, ainda não tinha métodos contraceptivos num nível de acessibilidade como a gente tem hoje. E aí, a geração X, ela já é uma geração que entra na vida adulta num cenário ali de pós-Guerra Fria, num cenário que a gente está consolidando essa cartografia da globalização, de empresas multinacionais surgindo, da internet chegando, então dessa lógica ali de um cidadão global. E é interessante a gente pensar que havia muito um debate nesse momento em que eles estavam ali desse pós-guerra, e esses jovens, eles estavam entrando na vida adulta muito diferente dos millennials, num cenário de muita crise, de descrença, não era um momento otimista do mundo. Então se projetava, assim, tinha poucas expectativas sobre esse jovem. Então começou a chamar de geração X por isso, no sentido de ser uma incógnita. O que eles vão fazer com o mundo, sabe? O que eles vão fazer com toda essa tecnologia que está sendo inventada? Para onde isso vai? E aí foi um movimento e um momento que, buscando essa lógica de pertencimento, muitos desses jovens foram para as ideias de tribo, né? Então começou o movimento punk, outros movimentos também. E aí teve um ensaio fotográfico que foi feito no Reino Unido por um fotógrafo americano chamado John Ulrich, que ele colocou a galera com uma roupa meio street style, assim, uma coisa punk, numas paredes, assim, de rua, com umas coisas de concreto. E ele fez ali um certo manifesto para falar dessa tal geração X, que era um grupo de pessoas que, assim, não sabemos no que vai dar. Na época foi polêmico, foi até banido ali da publicação. Depois isso vazou, foi para outros lugares e acabou virando como um grande emblema aí. E hoje a gente estuda geração, pensando nessa lógica de letra, parte dessa ideia aí, apesar de serem invisíveis. Maravilha, hein? Aprendemos pra chuchu, né? Marina Roale, né? Tá dando aula, tirando o pessoal da visibilidade. Uma coisa que é interessante até pro milênio, porque a gente não é a geração aí invisível, mas é uma geração que foi muita referência pro milênio, porque se a gente vai pegar um entretenimento, é muito engraçado de pensar que Friends é sobre geração X. Sex and the City é sobre geração X. Seinfeld, todas essas grandes séries ali, é sobre esse contexto, né? É sobre essa galera. Então, querendo ou não, o milênio ali, quando tava na sessão da tarde, assistindo ali aqueles filmes, era tudo sobre essa galera, né? Então, são invisíveis, mas também nem tanto. Estão meio fora de foco agora, mas estão voltando. A gente está ajudando eles a voltar, né? Mas, Marina, a gente vai tratar desse assunto aqui, que é desse dilema, né, de uma geração invisível, invisibilizada, por conta dessa sobreposição de interesse dos milênios, ou por um modelo de sociedade mesmo, né, que começou a pautar num determinada hora aí, que bom era ser jovem, e quem não era mais tão jovem assim foi perdendo um pouco de relevância dentro do debate público. A gente vai olhar para isso através de duas lentes, né? Uma é o passado incerto e outra são os dilemas invisíveis. Vamos começar do começo. O que é esse passado incerto, hein?
passado incerta justamente por eles estarem nesse momento de aposta, de não saber, né, como que eles iam lidar com esse contexto de mundo que estava começando a acelerar. Hoje a gente fala de aceleração, mas era essas primeiras percepções acontecendo. E acho que vale a gente trazer uma lente também para um cenário local, né, da gente pegar a geração X brasileira, ela cresceu num contexto de ditadura, né, com pouco acesso a conteúdos de estímulo intelectual, de questionar a realidade. Eles pegaram também aquele crescimento econômico ali, de uma estruturação de uma classe média acontecendo, mas também um cenário muito competitivo de mercado, né, do para onde a coisa vai. Quando você conversa com alguém de geração X, não tinha essa lógica de traçar um projeto de vida como a geração millennial tem, de qual é o meu propósito, qual é a minha vocação e como que eu vou me realizar. Como é que eu vou pagar meus boletos e vou crescer na vida, sabe? O que tem? Era cenário de inflação, era fazer faculdade era uma coisa muito mais status, não tinha essa lógica de tantas profissões e carreiras como a gente tem hoje. Então, era um mundo mais linear ali que você tinha para seguir, e X era essa questão porque havia muito esse medo de não dar certo, sabe? É uma geração que carrega o atributo da ambição, de querer dar certo, enquanto esses pais dessa geração estavam preocupados em garantir um sustento, em ter um monte de filho e ter só uma vida confortável. É uma geração que começa a ter essa coisa do posso sonhar alto, sabe? E também eles entram na fase adulta num momento de grandes incertezas econômicas no mundo, né? Você tem ali a crise do petróleo em 76, 7, e depois você tem a década de 80, de certo modo, como uma década no mundo todo de grandes crises. Aqui no Brasil foi até vista como uma década perdida. Então, motivados por uma ambição de consumo bastante grande num cenário que era bastante aterrorizante, né? Sem muitas possibilidades e sem muita chance. E justamente por esse cenário que eles cresceram ali, tem essa busca por estabilidade, e é uma geração que se importa muito com os marcos de transição da vida. Então é uma geração que quis casar, não quis só se juntar, morar junto, não, eu quis casar, eu quis ter filho, e eu também quis ascender na vida, né, ascender socialmente. Então até é legal porque eles também são conhecidos, numa lógica mais americanizada, como essa geração Yuppie, que é a tradução para Young Urban Professional, que é justamente essa galera que estava ali focada nessa ascensão social, né, de fazer carreira nas grandes empresas para poder, eu quero uma casa boa, eu quero um carro bom, eu quero ir num restaurante bom, eu quero dar a vida pro meu filho que eu gostaria de ter tido, né? Então também tem essa relação dessa busca por estabilidade, e esse lugar dessa galera, principalmente sendo associada a esse mercado de trabalho, como essa galera que estava ali muito focada, tanto que esses Yuppies aí é o pré-Faria Limer quase, assim, né? E a gente bota no Google, assim, a estética deles é muito essa galera ali, urbana, terno, Nova York, aqueles filmes americanos e tal, dessa galera totalmente que pega o táxi na rua e fala no celular e tal. Então essa galera, assim, meio o início ali de um workaholic também, e que busca ascensão social. Que era valorizada, Bessa, né? Sim, pegava bem, ser ocupado, ser solicitado, tinha um senso de importância. Que até essa galera mais Faria Limer, essa coisa do... Tem uma vertente dentro do grupo do Millennial que também valoriza essa coisa do só importante, o workaholic, que ganhou o apelido de MUP, que é o Millennial Yuppie, que segue ali essa linha da geração X. E a gente tem um dado aqui do grupo que essa geração, apesar de já estar aí beirando 40 e poucos anos, 50 e poucos anos, é uma geração que está disposta a se reinventar, né? E então a gente tem esse dado que 69% deles ainda se consideram jovens e capazes aí de ir à luta e conquistar o que querem, né? Então é uma geração de gente muito resiliente. E o segundo ponto, em que são esses dilemas invisíveis? Dilemas invisíveis são essas tensões que essa geração vive e que não tem marca, não tem produto, não tem política pública de gente preocupado em resolver, dado que a gente acha que a gente tem que olhar para quem é jovem para saber para onde o mundo vai. Então acho que pensar nessa coisa do X invisível é pensar que tem um monte de problema aí que a gente pode ajudar a resolver, que pode ser interessante pra gente também. E apesar da gente, né, falar pouco deles, a gente tá trazendo aqui como essa geração invisível que as marcas não olham e tudo mais, eles são uma fatia com grande representatividade no Brasil, né? Então a gente tem aqui o dado do IBGE, que a geração X hoje, ela é aí mais ou menos em torno de 54 milhões de brasileiros, né? Ou seja, eles representam 26% da população. Então, é uma fatia muito significativa para ser ignorada pelas marcas, né? Minha mãe, ela tem 53 anos, e quando vocês falam dessa busca da geração X por viver, por estar nesse local de juventude, para mim ela é um exemplo que se encaixa perfeitamente quando a gente pensa nesses rótulos, assim, porque
Com 53 anos, ela começou, tem uns 10 anos mais ou menos, que ela começou a se tatuar. E o objetivo dela é fechar o corpo dela completo, assim. Ela já tem um braço fechado, uma das pernas fechada e, tipo, as costas. Enfim, ela tá todo nesse rolê. E, assim, as experimentações e todas as coisas que ela começou a se debruçar, que são tidas como jovens, partem de um lugar dela de que ela teve muitas privações e ela estava condensada a ter muitas escolhas de cuidado. E, principalmente, o cuidado sobre o meu crescimento, sobre todos os zelos que ela precisava ter para que ela colocasse um filho dentro de um espaço de oportunidade. Então é muito comum que a gente, tipo, considere essa geração como uma geração sanduíche, né? Que tá levando diversos pesos ali, tanto de todos os lados. Eu lembro quando criança, ela também tinha a responsabilidade de cuidar da minha avó, que já hoje é falecida. E, claro, essa responsabilidade de cuidar da minha avó também era dividida com as outras irmãs, minhas tias, que também tem essa faixa etária de idade próxima. E todas elas giravam entre cuidar dos seus filhos. Eu sou filho único, mas minhas tias, elas têm 2, 3 filhos, já é um outro recorte. E elas giravam em torno disso, de cuidar dos seus filhos e cuidar da minha avó. Sempre dentro de responsabilidades. Não tinha um espaço para, por exemplo, minha mãe, quando estava lá com seus 30 anos, 35 anos, pensava, vou fazer uma tatuagem. O lance dela pensar a tatuagem, eu lembro até hoje, que a primeira tatuagem que ela fez o meu nome, porque ela falou, quero marcar o meu filho. Muito simbólico, né, dentro desse contexto todo. E ela estava já chegando nas suas casas dos 40 anos, né? Então é uma década que ela pensa em começar a colocar ela como protagonista de algumas escolhas, assim. E é interessante te ouvir falar, Wes, que a tua mãe, né, é geração X, e grande parte da geração X aí são pais da geração Z. E é engraçado como tem características muito semelhantes entre as duas gerações, né? E eu acho que também o contexto de ter nascido em crise, acho que o millennial, ele nasceu numa bolha mágica, assim, do tempo. Porque a geração X também nasce num contexto de crise, são outras crises, são outros problemas. E traz todo esse ponto do pragmatismo, de também querer ter esses marcos de transição da vida, de querer entrar numa vida adulta mais cedo e mais rápido, de se dedicar muito não no mesmo estilo de trabalho, mas de também querer se dedicar numa carreira de ganhar dinheiro. Então é interessante porque é muito parecido, assim, essa criação da geração X. Quando a gente olha para os Zs, a gente vê que é muito diferente dos millennials, que acho que se afastaram muito dos pais baby boomers. Os Zs acho que olham mais e se inspiram mais ali nos pais X, Não, né? Total. E assim, é como se fosse um filtro, né? Ela se torna minha referência para várias coisas e eu também tenho se tornado referência de experimentações para ela. Antes da pandemia, eu comprei ingressos pro Festival do Sarará, né? Que acontece em BH. E eu comprei para ela e tinha já tido essa sensibilidade toda. A pandemia foi uma frustração porque ela queria ir para esse festival, acabou sendo cancelado, né? Devido a essas questões. E quando surgiu a oportunidade, porque o festival aconteceu no ano passado, nós fizemos essa viagem e foi uma parada muito louca. Foi aonde? Desculpa. Belo Horizonte. Belo Horizonte. E foi uma parada que, assim, tipo, até hoje eu ainda fico pensando no impacto de ter levado minha mãe para esse espaço de convivência, de troca, que teve, assim, porque eu gosto muito de ver minha mãe em locais que ela nunca se experimentou, porque eu me experimento vendo a reação dela também, então eu sou, de certa forma, um pouco antissocial, assim, tipo, pra ir pros locais eu tenho que ter muitos motivos pra ir, principalmente pra festivais, mas ter levado ela foi muito legal, porque ela chegando, ela fazer uma viagem pra um outro estado, ir pra um lugar que, tipo, não tinha outras pessoas da idade dela, a não ser pessoas que estavam no palco, entende? Então, ela tava no meio de uma juventude que ela não ficou em nenhum momento falando, será que aqui é meu lugar? Ela só estava vivendo aquele lugar e, tipo, sem receios de nada e se entregando, assim, completamente. Claro, tem consequências? Tem, porque vai ficar com dor no pé, vai ficar com isso, porque... Mas isso eu também. Minha palminha porque você vai chegar lá, querida. Começa com 30. Sim. Isso não tem nada a ver com geração. Gostei, assim, com 30, querido, que começa o fim. Esse espírito do tempo, assim, pra ela, só tem essas consequências pequenas, mas é uma coisa que, tipo... A dor do joelho que ela sente não impede dela pensar em coisas que ela quer vivenciar. Então, o limitante físico que tá ali condicionado não vai impedir que a mente dela... Cara, isso é legal o que você tá dizendo, né? Porque você tá me definindo aí, talvez, um lugar que é uma batalha que o debate sobre etarismo que os X estão trazendo à baila é isso, assim. É óbvio que eu tenho limitações impostas pela minha socialização, pela minha história de vida e pela minha trajetória profissional que vão me impor limitações. Do mesmo jeito que os milênios já têm e que os ex terão também. Mas isso não te impede de querer fazer, né? Eu acho que o grande batalha que os X estão enfrentando agora com essa questão é tipo, a gente tem limitações, viemos de outro mundo, talvez nosso inglês não veio do inglês
do intercâmbio dos milênios, ou não veio de aprender a usar gadgets de tecnologia desde a hora que nasceu, ou eu não sei mexer no chat GPT ou nas redes sociais com a destreza de alguém que já nasceu com isso no bolso, mas isso não me impede de querer aprender, né? A maturidade, né, entra nesse local pra plantear isso, né? Tipo, eu posso, porque eu conheço esse universo das tentativas, das escolhas, da frustração de não conseguir, eu posso ir pra esses locais, eu consigo caminhar. Vou um pouco mais devagar porque eu tenho o meu ritmo, mas é isso, ela tava indo lá e assim, dançando, brincando, foi um dia bem maravilhoso essa experiência com a minha mãe. Tem um ponto que eu acho que vale frisar. Aliás, o depoimento seu sobre sua mãe é riquíssimo, dá vontade de ir highlightando aqui, trazendo pontos, porque vai dando uma aula de geração X pra gente. Mas esse ponto que o Michel traz, assim, onde está o diferencial dessa geração, né? De clamar por essa... Galera, eu ainda tô aqui pra jogo, sabe? Eu ainda posso fazer coisa, inventar muita coisa. É que o que a geração X levanta como bandeira e traz pra jogo na hora de defender seu espaço de fala ali no rolê, é o tal do repertório da bagagem, né? Tudo bem que vocês podem nascer com a tecnologia na mão, vocês podem fazer um monte de coisa aí que vocês acompanham, mas e o meu histórico, né? E essa coisa que eu acompanhei, e o repertório acumulado, que é até um embate que a gente tem quando tem as novas gerações, dessa pessoa que chegou ali na empresa, fez 2, 3 coisas, aprendeu um tutorial e quer sentar ali na cadeira da gerência. E é uma geração que constrói essa ideia de credibilidade com o tempo, de que as coisas têm uma lógica cumulativa, porque eu carrego uma lógica linear de mundo, sabe? De dar um passinho de cada vez. Então, quando você traça o projeto de vida com essa coisa do passinho de cada vez, é aquela geração que entendeu que tem um momento de eu ralar, tem um momento de eu curtir, tem um momento de eu usufruir. Essa coisa da entrada na vida adulta, diferente do millennial, que fica fugindo e não se sente adulto, o X teve demarcadores muito claros de que entrou na vida adulta, sabe? Saiu de casa, teve filho, tem conta pra pagar. Não é pra pensar em sonho, sabe? É pra sobreviver. É pra ser pragmático. E a gente esquece que se hoje a geração Z, acho que como a Carmela trouxe, tem um quê de pragmatismo, é porque tá sendo criado pela geração Z e também tá pegando um mundo conturbado em cenário, né? Então a gente vê isso muito espelhado. E tem também um segundo ponto que você fala da sua mãe, que é um desses dilemas invisíveis aí da geração Z, que você fala da lógica do cuidado, né? De uma geração que tá cuidando dessa... a geração Z, ela é nova, mas ainda tem uma lógica de cuidado, gente que ainda tá em casa, que depende, então tem que formar ali esses jovens. E tá lidando com pais idosos, que estão batendo os recordes de longevidade no país. Então, é difícil você ser tão autocentrado e ter aquela lógica do individualidade muito forte, que a gente fala muito quando fala de geração millennial, porque você tem essa sobrecarga, né, de ficar cuidando dos outros. E aí tem esses estudos que falam de geração sanduíche. Porque ele tá olhando para as pontas, tá cheio de BO ali, tá tão preocupado em cuidar, que é quase como se ele não tem espaço para produzir a própria voz dele, sabe? Eu acho que é aí que a gente tem uma mudança muito forte nesse cenário e por isso que a gente tem que olhar assim para essa geração. E Má, fazendo um gancho também com relação ao universo do mercado de trabalho, eu tenho aqui um dado de uma pesquisa do LinkedIn que mostrou, né, que 51% dos gerentes no Brasil, eles são dessa geração, né? Então a gente tem aí grande parte dos cargos de liderança hoje sendo representados pela essa galera aí da geração X, né? E o que o Michel falou também com relação ao etarismo é interessante, porque eles não puderam, quando jovens, serem muito rebeldes e muito ativistas, assim como os millennials foram, mas, de certa forma, eles estão querendo trazer essas pautas e essas mudanças agora, né? Então a gente até falou que eles têm essa capacidade de se reinventar o tempo inteiro, e o Wesley também traz isso no depoimento da mãe dele, mas essa galera que tá lá vivendo hoje esses ambientes multigeracionais, então eles estão lá no cargo de liderança, tendo que lidar com as questões deles, de estarem sofrendo, de certa forma, também questões de etarismo, com millennials lá junto, e também agora com a geração X, então, com a geração Z. Então, essa galera que tá ali também tendo que, dentro desse cargo de liderança, lidar com todas essas gerações ao mesmo tempo, num mesmo ambiente de trabalho. O dilema que essa geração carrega é isso, é de liderar essas conversas que tem ali um monte de pontos de vista do que é sucesso, do que é carreira, do que é qualidade de vida. Se eu cheguei no lugar onde eu tô,
numa lógica onde eu me esforcei pra caramba, onde eu trabalhei muito, nem existia a ideia de burnout. Às vezes até você viveu um burnout não tinha esse termo pra nomear o que você viveu. Pegou essas eras todas de tecnologia, você tem que tomar decisão em torno disso, fica esse dilema, né? De usar esse repertório que você tem, de acompanhar o que é novo, de entender quem tá chegando agora. E mostrar que você ainda está pronto para inovar. São grandes mediadores também, eu acho, né? Entre essas gerações, dentro das empresas, né? Como líderes, acabam sendo mediadores, né? Multigeracionais. Não é à toa que tem tanta gente das empresas querendo também entender mais sobre geração Z para, de fato, conseguir fazer essa mediação, né? E lidar com tudo isso. Sim, o que acaba sendo um trunfo aí, como um certo soft skill para essa geração, é essa coisa da resiliência, né? Porque você já entra no mundo nesse lugar do vou fazer agora, vou viver, vou me reinventar e depois eu penso ali no como eu vou sentindo, nessa questão de ansiedade. E eu lembro que quando a gente estava fazendo as pesquisas de pandemia, que a gente ficou num radar enorme, que a gente ficava acompanhando o consumidor e mapeando sentimento, tinha era uma espécie de tracking ali, de sentimentos que a gente fazia, e a gente analisava por geração de como as pessoas estavam sentindo, né? E aí tinham frases de afirmativas lá, que era, tô vivendo um dia de cada vez, tô muito preocupado com amanhã, e do sentido, tô tão ansioso que não consigo fazer nada. E aí a gente viu que quanto mais jovem, assim, a galera mais ansiosa era a geração Z, que em tese estava num cenário que demandava um conhecimento tecnológico, e estava tendo uma vida adaptada ali pro digital, que a gente pensaria que por serem nativos digitais iam navegar bem nesse lugar. Na verdade, quem conseguiu ficar bem, quem mais assinalava a opção tô vivendo um dia de cada vez, era a geração X, que tinha essa coisa da bagagem, tinha essa coisa do calma, tem uma lógica ali de uma certa inteligência emocional, de já passei por coisas piores, vamos passar. E a gente estava falando de gente que estava cuidando de outras pessoas, né? Cuidando de pai, cuidando de filho. Então, acho que esse é um trunfo que para um mundo aí que a gente não sabe muito para onde vai, que tem que ficar manejando o sentimento, que essa geração começa a trazer, né? Embora eles não tenham sido educados para falar de sentimento, que a gente até falou lá no episódio de tendência lá de influência emocional, eles trazem ali uma certa capacidade de batalha, de enfrentar as coisas, que é onde eles agora estão reconhecendo isso como um trunfo e trazendo ali pra roda. Sim, é quase como um respeito à minha história, né? E é por isso que a gente vê hoje, acho que tem um movimento muito interessante, principalmente de influenciadores, e aí quando a gente fala de um recorte de gênero, acho que tem uma coisa da mulher, da geração X, que está num debate muito grande, quando a gente pensa dessas celebridades, de atrizes, influenciadores que cresceram na frente das câmeras e que tinham uma lógica, e quando você vai chegando nos 40, você vai sumindo, né? Você vai perdendo papel, você não vira protagonista, você vai apagando. E essa recusa, né? E é como elas têm agora esse manejo de estar na frente das redes sociais, delas levantarem a bandeira e falar, a gente tá aqui ainda. Tamo vivo. Tamo vivo. A gente não quer sumir. Então você vai ver um programa ali do Saia Justa, você vai ver esses debates, você vai ver jornalista, atrizes da Globo se reinventando, produzindo conteúdo, trabalhando sua marca pessoal. Gente, que agora a gente vê essas declarações, assim, dessa necessidade de você trazer o ponto de vista dessas mulheres, onde elas trazem essa dor de eu não quero ser tão jovem ali como millennial, eu não quero dançar ali no TikTok, mas eu também não me vejo representado como esse lugar dessa mulher para onde o 40 e o 50 tá indo. E é quase assim, eu quero ser adulto aqui, me deixa ser adulto, me deixa continuar fazendo. Eu ainda domino alguma tecnologia, eu tenho conteúdo para compartilhar, mas eu também não quero ter que ficar forçando a barra para ser outra coisa, sabe? Então a gente tem uma série de embaixadoras aí, porta-vozes, desse olhar para essa mulher X de uma outra maneira, sabe? Então, acho que tem novos caminhos ali para quebrar, novos estereótipos e novas dores. Porque quando você vai pensar num conteúdo para uma pessoa da geração X, ela tá menos preocupada em estar super na tendência, e tá no aesthetic do momento, em estar no último gadget. E são pessoas muito pautadas em o que é temporal, o que funciona, o que é versátil, sabe? Essa coisa de um pragmatismo que é interessante, sabe? Quem tá produzindo conteúdo para eles? Quem tá vendendo produto para eles? Ter estratégias para lidar com tudo, né? Eu vejo muito isso com minha mãe. Ela tem estratégia para tudo. Acontece uma coisa, ela tá com uma estratégia. É um problema diferente, mas ela fala, essa estratégia aqui eu consigo aplicar dentro desse contexto, assim. Eu vejo isso, até o lance, minha mãe é viciada em comprar na Shein, tipo, ela é muito doida, e as amigas dela são muito mais novas que ela. Os rolês que... minha mãe, enfim, o que eu não saio, o que eu não faço, minha mãe tá fazendo muito por mim, assim. E isso são estratégias que ela faz pra lidar com as questões que ela tem de desafios pessoais e emocionais, assim. Eu e ela, pra ter uma conversa de ansiedade, é porque eu puxo, não porque ela traz, mas eu percebo quando ela está
ansiosa. E aí eu percebo que ela tá saindo, percebo que ela tá fazendo alguma coisa. Enfim, ela não dá nome pros sentimentos, que nem você fala, mas ela tá aplicando estratégia pra lidar com isso. E é muito legal essa abertura que hoje a geração X também, de se aprender, de se colocar ali pra ouvir com essa geração. E eles entrar nesse momento de querer usufruir, sabe? Essa coisa de bater no peito e dizer que tô aqui pra jogo, é uma geração que entendeu que já fez muito, já teve essa fase do work hard e agora você quer curtir também. E aí quando você tem quase que fazer um reposicionamento, um rebranding do que é ter 40 anos, você tem que ir a público e dizer, olha, é legal, eu tô curtindo essa vida agora também. Então sua mãe é provável que talvez ela fale, eu vivo mais agora do que antes. Então a gente tem um monte de atriz aí falando que o sexo depois dos 40 nunca foi tão bom. Meu corpo, apesar de não estar com tudo no lugar, a flacidez diminuiu, minha autoestima, ela melhorou. Então tem um pouco disso, assim, de você dizer que a bagagem compensa. É, muito interessante porque, como a gente revelou no começo desse episódio aqui, gerações são pautadas por pilares de visões de mundo que são construídas a partir da trajetória histórica que esses indivíduos constroem em conjunto, vivendo em sociedade. E um dos elementos mais decisivos aqui, que eu acho que é um bom resumo dessa conversa, é que a geração X, desde quando entrou na fase adulta, eles estão, de algum modo, disputando espaços de protagonismo e disputando, de certo modo, compartilhar junto com os outros um lugar no palco. Ao contrário dos milênios, né, que lutam bravamente para não envelhecer, ou dos ex, que lutam bravamente para viver uma vida dopaminérgica, o que interessa aos X, que deixaram de ser invisíveis e vão deixar cada vez mais daqui para frente, é como eu consigo manter meu protagonismo dentro da minha vida. Nem que eu tenha que me reinventar para mantê-lo. E nem que eu tenha que levar meu protagonismo para outros lugares, que não seja só o território do trabalho. Mas como é que eu me valho disso para continuar dando sentido para minha vida? Falamos para Chuchu, mas continuamos falando, né? Joga na roda. Marina Roale, que trazes? Olha, tem um documentário que saiu ano passado na Netflix, que ele não é específico sobre geração X, até porque é difícil achar conteúdo sobre eles, mas que é Pepsi, Cadê Meu Avião? Que é a história de um... Muito bom. Teve uma campanha que a Pepsi fez no auge daqueles momentos de publicidade na TV, aquela coisa de era de ouro da TV, que eles deixaram uma questão mal resolvida ali numa promoção que eles fizeram, que dava a entender que você podia ganhar um avião se juntasse tantos pontos lá na campanha deles. O cara ganhou e, enfim, ele entrou na justiça porque a Pepsi não quis dar o avião para ele. Mas o pano de fundo, pra gente entender todo esse cenário, eu acho que é muito legal, porque mostra muito um contexto de trabalho, do que era politicamente correto e o que não era, dessa era de ouro da publicidade que reforçou muito o estereótipo que a geração X viveu, que eu acho que esse documentário traz muito pra gente. Então, você quer relembrar muito o que essa geração viveu, eu acho que esse documentário, ele traz esse tom, sabe? Então, acho que ele é bem interessante. Maravilha, Wesley Xavier. Eu trago um filme, do Estúdio Ghibli, é o Túmulo dos Vagalumes. É um filme que é muito bonito, mas ao mesmo tempo muito triste. Fala um pouco desse X, nessa juventude, né, enfrentando ali o final, em meio à Segunda Guerra Mundial, e de como que é necessário cuidar das responsabilidades e cuidar do outro, né? São dois irmãos, e eles partem nesse local de sobrevivência depois da mãe falecer e o pai ser requisitado para a guerra, ser chamado. E aí eles tentam viver com os parentes, só que não é um cenário muito de adversidade. Esse irmão mais velho, ele parte com a irmã em busca do desconhecido, assim, enfim. Assistam esse filme que não assistiu, porque é de chorar. Eu choro toda vez que eu assisto ele, eu já assisti algumas vezes. Maravilha. Carmela Moraes. Eu trouxe uma série que eu amava quando eu era novinha, adolescente, que é o Anos Incríveis, ou The Wonder Years, que passava na TV Cultura, ali passou no Brasil entre 88 e 93, só que ela reprisou milhões de vezes, porque eu acho que não tinha muita série naquela época, depois passou no Multishow, e ela conta a história ali, bem desse período jovem dessa geração, quando eles eram adolescentes. Então fala ali muito sobre essas questões da juventude, questões sociais dessa fase também da sociedade ali do fim dos anos 60 e dos anos 70, né? Então quem não lembra aí do Kevin Arnold e da Winnie Cooper, não sei, né? Acho que só os millennials 35 mais vão lembrar. Mas foi uma série que marcou muito a minha infância e que retrata bem essa juventude aí dessa galera. A minha dica é uma dica que a Carmela já deu, mas eu acho que a gente pode voltar no passado para tentar ler com outros olhos, que é Sex and the City. Eu voltaria para ali para tentar identificar como aquelas quatro mulheres conseguiam
muito fortemente gerar uma nova onda do feminismo, que é muito diferente da bandeira da pílula dos anos 60, ou muito diferente do Chega do Fio-Fio dos anos 2000 e pouco. Era um empoderamento via empoderamento econômico, né? Dessa mulher que vai ao mercado de trabalho, mora sozinha, paga as próprias contas, gasta o dinheiro dela com a bolsa que ela quer, né? Decide com quem ela vai transar e faz isso com muito protagonismo. E decidindo ali que ela não precisava de homem para nada. Talvez essa seja uma das principais revoluções ali que as mulheres X fazem nesse Sex and the City, que é também de um jeito muito interessante, mas muito distinto do que as baby boomers fizeram na década anterior. Pois bem, foi isso, vambora, né? Vambora. Marina Rolle, beijos. Beijos caóticos. Wesley, tchau. Tchau, um cheiro, gente. Carmelita, besitos. Besitos. Tchau, minha gente. E a gente volta, né? Você sabe, estaremos aqui daqui a 15 dias com esse podcast exclusivo do Grupo Consumoteca. Tchau.